Você mora em um imóvel há anos, paga contas, cuida dele, mas ele ainda não está no seu nome? Hoje eu vou te explicar como funciona a regularização de imóvel por uso capião e por que isso pode ser a chave para proteger o seu patrimônio. Essa é uma situação muito mais comum do que parece. Muitas famílias vivem em imóveis que não estão regularizados, seja porque compraram sem escritura, herdaram sem fazer inventário ou simplesmente ocuparam o imóvel ao longo do tempo. O problema é que sem a regularização você não tem segurança jurídica. Isso pode gerar dificuldades para vender, financiar, deixar como herança ou até mesmo evitar conflitos familiares no futuro. A uso capião é uma forma legal de adquirir a propriedade de um imóvel pelo tempo de posse, mas não basta apenas morar no local. É preciso que essa posse seja contínua, pacífica, sem oposição e com a intenção de dono. Além disso, o tempo mínimo varia conforme o tipo de uso capião, podendo ser de 5 anos, 10 anos ou até 15 anos. E é aqui que muitas pessoas começam a entender se tem ou não direito. E isso nos leva ao próximo ponto. Existem diferentes modalidades de uso capião e cada uma tem requisitos específicos. Na uso capião extraordinária, o solicitante pode requerer a propriedade quando possuir o imóvel por 15 anos contínuos, sem violência, sem oposição, de boa fé e sem qualquer documento, como contrato ou escritura. O prazo pode ser reduzido para 10 anos se o possuidor comprovar o local como moradia habitual ou que tenha feito obras e melhorias no local. Na uso capião ordinária, a parte interessada pode adquirir a propriedade quando possuir o imóvel por 10 anos contínuos, sem violência, sem oposição e com documentos que comprovem a aquisição, como contrato ou escritura. Além disso, ela precisa estar de boa fé. A uso capião urbana adquire a propriedade quando possuir o imóvel por 5 anos consecutivos, sem violência e sem oposição do real proprietário, desde que a área seja inferior a 250 metros quadrados e constituído como moradia. Além disso, o possuidor não pode ter outro imóvel. Ainda existe a uso capião rural e até a familiar, por isso não existe uma resposta única. Cada caso precisa ser analisado com cuidado para identificar o tipo correto e se isso impacta diretamente no sucesso do seu processo. Outro ponto importante é que a uso capião pode ser feita tanto pela via judicial quanto extrajudicial. A via extrajudicial acontece no cartório e costuma ser mais rápida, mas exige que não haja conflito ou oposição. Já a via judicial é necessária quando existem disputas ou dificuldades em reunir documentos. E aqui entra um detalhe importante: a organização da documentação faz toda a diferença. Contas antigas, comprovantes de residência, contratos e até testemunhas podem ser essenciais para comprovar a posse. Na prática, é muito comum ver famílias que vivem há décadas no imóvel, mas nunca regularizaram a situação. E isso só vira uma preocupação quando surge um problema, como um inventário, uma venda ou até um conflito entre herdeiros. Quando esse momento chega, a falta de regularização pode complicar muito mais do que deveria. Um erro muito comum é acreditar que ter um contrato de gaveta já garante a propriedade. E isso não garante. Sem registro no cartório, você não é oficialmente o proprietário. Outro erro é deixar para resolver isso apenas quando surge uma urgência. Nesses casos, o tempo que poderia ajudar passa a ser um fator de pressão e nem sempre há espaço para corrigir tudo com tranquilidade. Então, se você vive em um imóvel que ainda não está no seu nome, vale a pena entender se a uso capião é possível no seu caso. Buscar orientação jurídica com advogado especialista é o primeiro passo para fazer isso de forma segura e evitar problemas lá na frente.